Fala, galerinha! Mais um Findcast, o seu podcast do fim de semana. E hoje eu tô me sentindo em casa, porque eu tô com um cara que mora aqui, ó, no meu coração há um tempo. Um cara que vocês veem direto nas minhas mídias sociais. Um cara que, ó, tava insistindo pra vir aqui, mas ele tá muito no hype. A agenda do bichão tá muito cheia e eu tive que cavocar pra conseguir um espaço. É um cara que não é o padre do balão, mas é o padre que vem revolucionando a sua imagem de padre tradicional. É um cara que é totalmente disruptivo, um cara com uma cabeça acima da média, 100%. É um cara com um olhar para o mundo muito diferenciado e é um cara que aprendeu com uma pessoa aí muito importante para todos nós e muito conhecida, que infelizmente deixou esse plano terreno, mas deixou esse plano terreno com uma aprendizagem fantástica para todos nós, inclusive para ele. Ele estava me contando aqui um pouquinho antes, que foi uma conversa com esse grandioso Jesse, né, que nos deixou aí. Um beijo no seu coração, onde quer que você esteja, mas deixou essa mensagem dentro do coração dele, e a mensagem que ele passou para os outros também ajudou com que ele olhasse o mundo de uma forma diferente. Eu quero primeiro agradecer nossos patrocinadores, Energético One, Dermis Slim e tudo mais, e quero que ele dê uma boa noite. A gente está aqui hoje com o Padre Fabrício. Boa noite, meu lindo, maravilhoso, gostoso e suculento Dr. André Mota. Eu quero que você faça rapidinho, antes de tudo, a propaganda do arroz. Não vai fazer isso comigo, né? Vou fazer, vai. Arroz Cadela, agora com nova embalagem. Arroz Cadela, abre e fecha. Meu Deus, começamos bem. Começamos lá no alto. Vai pro já. corte isso, vai, né? Vai. E um boate azul agora? Misericórdia. O bicho, ele é versátil de uma forma que, juro pra vocês, tudo que você pedir, o bicho consegue fazer e passar a mensagem. Nem tudo. Tem coisas que... E passar a mensagem ainda de amor, de carinho, de esperança pro próximo. Padre, vou te chamar de padre. Não, pode me chamar do que você quiser. Tá bom. Amor da minha vida. Vamos te chamar de padre, que vai ser engraçado. Padre, eu gosto de trazer aqui no Findcast, para todos que nos assistem sempre, ensinamentos para que as pessoas ao outro lado entendam que olhar o hoje é legal para a grande maioria das pessoas que atingiram o sucesso. Mas, para essas pessoas que atingiram o sucesso, também é interessante a gente olhar o ontem, para entender de onde elas partiram, para onde elas estão e para onde talvez elas pretendam chegar. E, lógico, a gente sabe que a vida do sacerdócio é uma vida praticamente igual a do médico, que lhe cobra muito, é uma vida que lhe priva muito, e você, eu acho que vai ser o meu único convidado padre que vai vir aqui conversar comigo, então... Que bom, só aceito exclusividade. Isso aí, fique sabendo que você é exclusivo já, e também é o único padre que eu tenho amizade, então é o único padre do meu coração, então fique tranquilo, lindo. Tá dada a exclusividade. Mas eu quero que você conte rapidamente pra galera, porque eu quero também falar muito de assuntos atuais com você, mas como foi essa tua jornada aí? Como que do nada você falou assim, quer saber? Eu quero ser padre. Cara, tudo começou, na verdade, com 6 anos de idade. Eu era piada e bosta lá na cidade de Paulo Lopes. E aquilo que eu falei no velório do Jesse, eu era tido capeta em forma de guri. A única coisa que eu só sabia na minha vida, eu sou PhD, era em aprontar. Né? Eu cometia... Era ou ainda é? Eu mudei pouco. Eu ainda continuo, mas mudei pouco. E assim... E a única coisa que mais me chamou a atenção na minha infância foi justamente a construção de uma igreja, uma capela, no bairro onde a minha avó até hoje mora, que é a Capela Santa Paulina. Então eu estudava no colégio na frente, Escola Reunidas de Freitas, hoje é outro nome, não sei se é Ivani dos Santos, uma coisa assim. E eu vi a terraplanagem, os primeiros tijolos subindo e tal. E no dia da inauguração, veio o Padre Eugênio, falecido Padre Eugênio,
celebrou a missa e aquilo me chamou muita atenção. Incenso, a música, as vestes do padre, aquela liturgia celebrada, e aquilo me chamou muita atenção. Eu era um piazinho de 6 anos. E aí o Lauri, que até hoje é ministro lá, isso eu carrego para mim pro resto da minha vida, disse assim: Adãozinho, me chamava de Adãozinho porque meu pai é Adão. Na hora que o padre for entregar a comunhão, você vai lá no altar, pega o castiçal com a vela, fica do lado do padre até ele terminar. Quando ele terminar, você põe de volta e vai pro teu lugar. Naquele dia eu decidi ser padre. Caceta, foi uma emoção. Foi, porque eu já estava encostado no padre. E aí, as minhas brincadeiras eram missa. Eu ia pro fundo da casa da minha avó, botava o pilão que meu avô soqueava o café, né? E botava a madeira em cima, toalha, botava um lençol da avó e bolacha Maria, suco de uva. E era a minha brincadeira, era a missa. A minha infância inteira. Casei meus primos, batizei cachorro, batizei galinha, batizei boneca. Então tudo era voltado para a religiosidade. Por quê? Você frequentava a igreja. Eu era o único que ia. Todo final de semana eu ia para missa. Já aprendi, era uma aula ao vivo. E aí eu encontrava na igreja aquilo que eu não tinha dentro de casa. Porque a minha família, por mais que hoje nós temos o nosso contato, nós temos o desejo de estar lá perto, de visitar e tal, mas era uma família bastante desestruturada, né? Meus pais separados, eu fui criado pelos meus avós, né? A minha tia ajudava a criar e tal. Então, eu nunca tive aquela referência de sentar na mesma mesa com o pai e a mãe, almoçar, de passear final de semana, de ir numa praia e tal. Não tive isso, né? Então, dentro da igreja, eu recebi aquele carinho que eu gostaria de ter dentro de casa, né? E isso foi me levando cada vez mais, sendo coroinha e participando das coisas, até que um dia, misturado com tudo isso, eu fui abusado sexualmente por um padre, né? Caraca! E isso aí eu tinha já 10 para 11 anos. Então, mas mesmo assim, isso não me desmotivou, me traumatizou. Eu fui me libertar desse mal já no final da minha juventude e início da minha vida adulta. Quando eu acionei aquele botãozinho daquela palavra que eu falei lá no velório do Jesse. Pode falar pra galera aqui. Posso falar em negrito? Em negrito. Caps Lock? Isso aí. Foda-se. Exatamente. Né? E é assim, ó. E aqui, já pega esse insight, a galera, que é esse botãozinho do foda-se, que eu falei lá no início, que talvez tenha sido o ensinamento que o Jesse passou pra ele, que é o quê? Ligue o botão do foda-se, né, pelo que eu entendi, e faça com que as pessoas te conheçam pelo que você faz, pelo que você é hoje, não pelo que você foi ou pelo que você passou. E é isso que vai fazer você que está aí do outro lado assistindo entender que se você viver com o foda-se ligado, digamos assim, você vai ter outras perspectivas de vida e você vai ter outro alcance de vida também, porque uma coisa você vai tirar da sua frente, que é o medo do preconceito, o medo da prerrogativa, o medo do que vão pensar, e você vai viver sem um filtro, né? Sem uma tela na tua frente protetora. Sim. Então você vai ser bem mais disruptivo, né? É que, na verdade, assim, o foda-se que eu falei e que hoje eu insisto em falar, não é um foda-se que se chama egoísmo, individualismo. Ofensivo, né? Não. Tipo, eu tô um pouco me lixando pra você, foda-se. Não é isso. O foda-se que eu digo é você tomar na sua vida as rédeas, né? Cara, a pior coisa é quando a pessoa assume na sua vida aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, isso é o maior erro, né? Você tem que levar a vida, né? Porque o foda-se que eu quis dizer foi justamente você não se preocupar com o que os outros pensam, deixam de pensar. Falam, deixam de falar. Porque prego que se destaca sempre vai levar martelada. Sempre. Quantas vezes na tua vida, André, você acionou o foda-se e quantas vezes na sua vida você ficou preso ao que os outros pensam ou deixam de pensar e não deu aquele passo? Não. O Jesse foi assim. Ele trabalhava numa loja, tinha o seu sustento, tinha o seu trabalho, tudo.
E ele chegou um tempo que se esgotou disso. Para quem já trabalhou em lojas de mercado, loja, shopping e tal, eu trabalhei em lojas de calçados no litoral, em Capão da Canoa, a gente sabe como é difícil. Você não tem folga, não tem feriado, domingo a domingo. Dentro é uma competição que desgasta, porque se o cara entra lá, para quem não trabalha em loja e quer entender um pouquinho, e eu trabalhei em loja de moleque, mas só nas férias eu ia pra loja só pra ver como era e tal. Tinha primos e tal que trabalhavam na loja para ter aquela graninha extra pra gente poder gastar e tal. Na loja, você tá lá como atendente, como vendedor. Entrou uma pessoa, é tua vez de atender. Você vai lá e atende. Se essa pessoa falar assim, eu quero ver a loja inteira, e você mostrar ela sair, não tem problema. Você vai ter que guardar a loja inteira e você perdeu essa vez. Então fica rotacionando lá, você fica rotacionando. E o teu amigo, ele não tá torcendo para você vender, porque tem ranking de vendas, porque é uma competição. Se alguém compra com você, às vezes não é a próxima pessoa que vai comprar com ele, esse cara podia estar na vez dele. Então existe muito esse negócio de, ele tá melhor que eu tô pior que ele, eu não tive sorte. Pô, e ali é um ambiente fechado, é um ambiente que você tá diariamente e tal. É o cara que te sacaneia e não organiza estoque, daí você na tua vez vai e não gosta daquilo, que te atrapalha na tua própria venda um estoque desorganizado. Você quer arrumar estoque, então quer dizer, é um ambiente hostil. Sim. E que uma hora cansa. Isso em todos os lugares, né? Onde tem ser humano, liderança e trabalho, sempre vai ter competição. Sempre vai ter. Como médico, como padre, como qualquer lugar, tem competição. Principalmente o pior dentro da igreja. Né? Falo tanto de fraternidade, falo tanto de amor, mas quando o padre se destaca, a primeira coisa que o bispo faz é arrancar ele daquela paróquia, porque o povo está indo lá naquela missa. Né? Olha o exemplo do padre Marcelo Rossi. Sim. O padre Marcelo Rossi é um precursor da música de uma nova evangelização dentro da Igreja Católica Romana, que, querendo ou não, ele é um padre deslocado do clero. Ele pertence a uma diocese. Por cantar. Porque ele trouxe, através do seu ministério, por exemplo, uma legião de pessoas. Aí tem um grande erro. Primeiro eu vou concluir isso. Ele trouxe uma legião de pessoas na missa animada, na missa que tem muita música, numa pregação maravilhosa, numa adoração ao Santíssimo incrível e tal. Só que ele está ali. O povo viaja do Brasil inteiro para ir naquela missa. Vinculada a ele, a imagem dele. E aí, dele. os padres que estão ao redor daquele santuário, das suas paróquias, eles não conseguem atrair o povo como o padre Marcelo atrai. Uhum. Né? E aí o que começa? Inveja. Um tenta derrubar o outro. Um tenta manipular para retirar. Eu conheço um padre, eu não vou dizer o nome dele, ele, numa diocese de São Paulo, se eu não estou enganado, ele faz a novena de Santa Filomena. Uhum. Cara, ele arrasta uma multidão. Uma multidão. De um dia para o outro, o bispo vai lá e tira ele daquele lugar. Por quê? Porque os padres foram em cima do bispo para tomar uma providência para tirar aquele padre daquele lugar, porque ele estava tirando os fiéis das suas paróquias. Então, cara, que mal há nisso. Sim, né? Tá todo mundo em prol de uma palavra, né? Todo mundo está no mesmo destino, no mesmo caminho, servindo ao mesmo Deus, com posturas diferentes, com carismas diferentes, mas quando é nas suas diferenças, todos se unem com o mesmo propósito, que é evangelizar. Né? Por exemplo, eu e o padre Edivaldo. O padre Edivaldo é o nosso administrador diocesano hoje na igreja brasileira, aqui na diocese de Joinville, ficou no lugar do nosso falecido bispo. O Edivaldo ele tem uma postura celebrativa, mais litúrgico, é um cara que é maravilhoso nas questões burocráticas, papeladas e tal. Eu já sou mais, como diz o ditado, porra louca. Uhum. Eu odeio papel. Se tu me perguntar o que eu tenho para fazer amanhã dos meus compromissos, eu não faço a mínima ideia. E então, as nossas diferenças se juntam para o mesmo propósito. E tem uma facilidade com câmera, com conversar, com falar, que talvez ele não tenha. Exatamente, e ele tem também, né? Só que de uma forma um pouco mais intimista. Uhum. Eu já sou mais revoado. Vamos cantar, vamos brincar, Se vamos tu disser assim, vamos pular pelado da Big Tower, vamos pular.
né? Eu sou parceirão pra tudo. Sem balão, né? Chega de padre e balão, né? Que não combina. Né? Às vezes eu até entendo por que ele saiu de balão, cara. Porque tem cada um nesse mundo. Eu acho que ele queria sumir mesmo. Exatamente. E sumiu, né? Sumiu. Então essas diferenças sempre vai ter. Os tapetes puxados sempre vão ter. Porque assim, ó, eu não vou sentir inveja do... Por exemplo, se eu quisesse ser médico. Eu não vou sentir inveja do Dr. Khalil que está lá no Albert Einstein. Eu vou sentir inveja do Dr. André que está do meu lado. Que está crescendo. E também não vai sentir do Dr. Joãozinho, pé, não sei o que tá lá no cantinho. Né? A inveja sempre está do teu lado. Se eu jogasse bola, eu não vou sentir inveja do Neymar. Eu vou sentir inveja daquele meu amigo que hoje está num clube de base, que está um passo para ir para um clube profissional, e eu estou jogando ainda pelado no fundo, no campo do fundo da minha rua. E eu que não tô, né? Então, é a proximidade que causa... Exatamente. Então, toda inveja sempre está no teu quintal. Não está longe. Né? E é o que acontece em todos os lugares. No trabalho, na loja, como padre, na medicina, em todos os lugares. E você, para explicar um pouco para a galera, que eu também vou aprender com isso, existem mais de uma igreja, né? Você é padre de uma descendência, que é a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Né? O que é a Igreja Católica Brasileira? Ela foi organizada juridicamente no dia 6 de julho de 1945 por um bispo romano, Dom Carlos Duarte Costa, para nós na Igreja São Carlos do Brasil. Ele era contra, por mais que ele passou por toda a formação, ordenações, recebeu os sacramentos da ordem na Igreja Romana, ele era um cara que impunha a liberdade religiosa. As pessoas têm que ter liberdade religiosa. Liberdade religiosa em poder escolher. Exatamente. Se ela é evangélica, se ela é cristã, se Porque, ela é... querendo ou não, a Igreja Romana impõe muitas coisas na vida das pessoas. E aí, ele, por exemplo, era contra um dos dogmas da Igreja Romana, que é da infalibilidade papal. Doutor André, o que é o dogma da infalibilidade papal? Que o Papa vai morrer sendo Papa... Ele é infalível. E ele não erra. Não erra nunca. Uma verdade de fé que os católicos têm obrigação de acreditar. Né? E ele falou, mas como se o Papa é um padre igual a eu e vai errar igual a eu? Um ser humano, né? Tem Papa que é mais tradicional, tem outro mais que é teológico, tem outro que é mais comunista, tem isso. Como é que eu vou dizer que o Papa é infalível? Porra. Né? E aí, esse era um dos questionamentos dele. O outro questionamento, muito importante, o celibato. A Igreja Católica Romana, o celibato é obrigatório. E os coroinhas, tanto que virou uma piada nacional. Eu não vou falar com medo de levar processo, tá? Mas assim, o celibato é obrigatório. É uma exigência da Igreja Romana. Para nós, não. Para o padre da Igreja Católica Apostólica Brasileira, o celibato é opcional. Se ele quiser construir uma família, casar, ele pode. Pô, né? Que legal. Então, se eu quiser casar, até como eu falei no outro podcast, entre casamento e morrer queimado. Né? Casem, é ótimo. Então, essas são uma das... Eu gostei do casamento e morrer queimado. Essa tua risada foi de desespero ou de... Não sei, eu ainda tô pensando. Vamos conversar em off depois. Em off, isso. Confessionário depois. E... se casamento fosse bom, não precisava de testemunha, né? Mas... E não, Jesus era casado. Jesus falou, olha... eu aceito ser perseguido, eu aceito ser morto, eu aceito ser humilhado, eu aceito ir pra cruz, mas casar, não. Casar não tem nenhuma passagem da Bíblia, né? Não. Bom, brincadeiras à parte. Então, esse é um dos pontos, né, da Igreja Católica Brasileira. Casamentos de segunda união, nós fazemos casamentos, celebramos sacramentos de pessoas que são divorciadas. Sim. É uma igreja mais atualizada, digamos assim. Exatamente, e ela está presente no mundo inteiro, mas daí entra uma pergunta que eu conversei uma vez com um grande empresário aqui da região, o Luciano Hang, ele perguntou assim,
que igreja é essa que existe, na época quando a gente conversou, há 75 anos e ninguém conhece? Justamente, muitos padres da Igreja Católica Brasileira não têm a coragem de enfrentar os desafios da perseguição, das calúnias, das difamações que a Igreja Romana faz, Da exposição. da mesmo. exposição, e colocar a cara a tapa. Já viu algum policial com vergonha da sua farda? Já viu um médico com vergonha da sua roupa? Por que que eu, como padre, vou ter vergonha de dizer para a humanidade que eu sou padre da Igreja Católica Brasileira? E aí vem aquele... Porque é uma igreja falsa e não sei o quê. Aí eu faço um desafio. Se a Igreja Católica Apostólica Brasileira é falsa, eu dou um dia para você arrumar essas documentações para dizer que é falsa e me denunciar na polícia. E eu faço mais um desafio. Eu faço um Pix de R$5.000. Eu não tenho esse dinheiro, mas daí eu peço pro André. Eu faço um Pix de R$5.000. Se você achar na Bíblia o nome da igreja que Jesus fundou. É, verdade. Verdade. O desafio está lançado. O nome. Porque não tem. Primeiro, Jesus nunca foi católico. Sim. Jesus era judeu. Né? Então, tá na hora da gente começar a abrir um pouco mais a mente, André. E sair dessa ignorância, sair dessa hipocrisia. Pra tanta coisa. Para tanta coisa. E começar a olhar a vida com mais amor, com mais respeito, com mais empatia. Porque eu não acredito no evangelho que você não presta só porque você não faz parte da minha igreja. Eu não acredito no Jesus Cristo que você vai para o inferno só porque você não está no círculo da minha igreja. Sim. Né? Na minha comunidade hoje eu recebo divorciados, homossexuais, seja quem for. Porque são pessoas que lá dentro da igreja romana são criticadas, são condenadas, é igual ao homossexualismo. Eu recebo muito testemunho, está aqui meu celular que não me deixa mentir. De um rapaz que foi escorraçado de uma igreja aqui próxima porque assumiu sua homossexualidade. O padre no altar falou. E era um rapaz da comunidade. Primeiro, esse rapaz tem que denunciar o padre, porque o que o padre fez foi crime. Sim. A primeira coisa. Segundo ponto. Jesus Cristo só esteve do lado de pessoas que os cristãos não querem do lado. Prostituta, o ladrão, o cobrador de imposto, assassino. Jesus Cristo não estava do lado dos doutores da lei, dos sacerdotes, daqueles homens do templo. Pelo contrário, era o que mais brigou pelos outros. Exatamente. E aí nós que dizemos que seguimos Jesus, queremos estar longe dessas pessoas. Que Cristo é esse? Eu vejo isso, né? Eu sou um cara que, se você me perguntar, você é católico, você é evangélico, você é cristão... Não, eu às vezes me afasto e não quero nem participar e nem optar por nenhum, por enxergar isso. Eu falo assim, existe um Deus, que para mim é uma energia positiva, que as pessoas vão denominar como quiser, Deus, como é Testemunho de Jeová, Buda, cada um vai pôr um nome. Eu coloco, grande arquiteto do universo. eu coloco como Deus também, mas eu odeio rotular uma igreja, porque para mim a palavra ela pode ser usada de várias formas e ela pode ser interpretada de várias formas. Você pode pegar a Bíblia e interpretar a mesma coisa, a mesma escrita, de N formas, e a gente tem que lembrar que essa Bíblia foi traduzida de uma outra escrita. Então, quer dizer, Sim. Quem disse que quem não traduziu ali não interferiu com a sua linguagem momentânea? A primeira coisa que eu sempre digo, e isso é uma coisa que eu tenho muita certeza, se placa de igreja fosse tão importante, ela não ficava do lado de fora. É o primeiro ponto. Né? Não ficava lá fora. Fica aí a reflexão, não é verdade? Tá? Segundo, uma vez eu conversei com um pastor e ele disse uma coisa muito interessante. Falou assim, padre, nós estamos subindo a mesma montanha por lados diferentes, mas a gente vai chegar no mesmo ponto que é Deus. E cada um com a sua mochila, que é o mais Cada um com a engraçado. sua mochila, cada um com a sua carga, cada um com os seus pecados, né? Porque, cara, a gente tem que parar com esse negócio de ficar brigando entre todas as religiões. A gente diz que não existe guerra santa, existe.
As igrejas estão brigando uma com a outra. Mas isso, cara... Você acha que essa briga, ela vem de uma briga como se fosse monetária, ou ela vem pelo poder como guerra, assim? Porque eu vejo muito isso, a guerra entre países. A gente tem agora aí Rússia e Ucrânia. Pô, tem uma interferência monetária, mas é muito mais por eu mando poder do que simplesmente pelo dinheiro. É porque assim... Até porque gasta-se bilhões para Sim. conquistar. Então perde-se mais dinheiro muitas das vezes. Ou você acha que é mais por dizer assim, a gente que manda, a gente é o mais tradicional, a gente que começou tudo isso, alguma coisa assim? Ou é mais porque hoje consegue se rentabilizar dentro do sacerdócio, do evangelho, da igreja ou de coisas assim? Eu sempre falo o seguinte, o grande mal hoje de todas as igrejas é sempre buscar pessoas que possam subsidiar os seus custos. Por isso das guerras entre as religiões. Né? Vou dar um exemplo. Por que a Igreja Católica, a Igreja Universal dá de pau em cima da Igreja Mundial do Poder de Deus, que dá de pau em cima do R.R. Soares, que dá de pau em cima do Valdemiro Santiago e tal? Porque todas elas seguem o mesmo princípio. Mas cada uma está brigando com a outra para ver quem traz mais. Quem vem mais. E aí, qual é o Não é por defender a sua visão, é só para ver quem traz mais. Porque, por exemplo, qual é o método hoje de muitas das igrejas? É atrair as pessoas para solucionar os seus problemas difíceis de formas fáceis. Não existe isso. Né? Por exemplo, tu me dá o teu carro, me dá o teu Fusca, que Deus vai te dar uma BMW. Passa a tua casa, que está lá, que Deus vai te honrar e vai te dar muita coisa. Não. É muito fácil atrair as pessoas nisso. Porque todo mundo quer crescer, todo mundo quer vencer. Sim. Mas só existe um método para vencer. Acordar de manhã cedo, escovar os dentes, limpar a cara, passar um desodorante no sovaco e ir trabalhar. Por isso que ele vive do meu lado, por isso que eu falo com ele toda hora e é por isso que eu quis trazer ele aqui, meu amigo. Você está entendendo? Não adianta você ir lá, é aquela brincadeira do barco. Deus vai me salvar, o cara tá no mar, passa um barquinho. Deus vai... Não, quer carona? Não, Deus vai me salvar. Passa um iate. Não, Deus vai me salvar. Passa um navio. Não, Deus vai me salvar. Passa um transatlântico. Não, Deus vai me salvar. Pum, morreu. Chega pra Deus e fala, porra, você não me salvou, acredito tanto em você. Mas cacete, eu mandei 300 coisas pra te salvar, 200 sinais. Você não olha? É a mesma coisa se acordar todo dia e ficar lá, Deus, me ajuda, eu quero ser melhor, eu quero prosperar. Não, isso nem vai adiantar em nada se você não levantar o seu popozinho da cama e correr atrás. Exatamente. E é o que eu sempre falo. Né? E eu sempre instruo as pessoas nisso. Quer vencer? Quer crescer? Primeiro, tenha do teu lado pessoas que vão te ajudar a crescer. O famoso amigos de sexta e amigos de segunda. Quem é que tu quer? Primeira coisa, eu escolhi os amigos de segunda. Aqueles que acordam de manhã cedo, aqueles que estão... Um exemplo, um amigo nosso, Josué. Esse é de segunda. Segunda a segunda. Esse é de segunda, 24 horas por dia. É igual falou aqui é 3, 4 horas da manhã, ele tá ali no terceiro, quarto, quinto turno, 7 horas, vamos levantar. Isso é que é exemplo de pessoas que vencem. E aí as igrejas hoje o que fazem? Se você quer vencer, você tem que sacrificar isso no altar e não sei o quê. Não. E aí oferece entretenimento para as pessoas. Eu sempre falo, uma igreja que oferece pirotecnia e entretenimento, ela tem que rezar muito para um circo não se instalar do seu lado. Porque Jesus não é isso. Jesus é um cara que multiplicou os pães e os peixes diante de uma multidão e ele primeiro mandou arrumar a casa. Mandou todo mundo se sentar. Calar a boca, ficar atento, porque é onde o milagre acontece. Ninguém vence no grito. E Jesus Cristo, igual aquele cara, o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Calma. O que tu quer? Que eu veja. Então, você está curado, não precisa ficar gritando.
né? E aí as igrejas oferecem milagres fáceis para problemas difíceis. Eu não vi nenhum pastor na frente dos hospitais nesse tempo de pandemia para curar as pessoas de Covid. Sim. Sabe por quê? Que eu não ia curar. Porque lá não tem dízimo. Também. Lá não tem oferta. Por que esses pastores e padres que fazem tanto milagre nas igrejas, por que não entraram dentro dos hospitais para fazer esses milagres? Porque lá não tem dízimo. Eu sou ferrenho nisso. Sim. Né? Então a gente... Óbvio, não estou criticando posturas de padres, de pastores. Lógico, lógico. Eu estou falando dos métodos que muitas vezes é adotado, que é contrário à vontade do Senhor. E da sua opinião, como Fabrício, do que você imagina. É, porque o Cristo que eu conheço, André, ele simplesmente falou: aquele que quer ganhar a sua vida por mim, vai perder. E aquele que perder a sua vida por minha causa vai ganhar. Sim. Né? Se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Acredite piamente. Só isso. É você pegar a cruz e seguir. Então, eu não quero ser um padre de uma facilidade. Eu não quero oferecer para o meu povo facilidades. Fantástico. Né? Você só vai conquistar, experimentar a graça da ressurreição se você tiver a capacidade de passar pelo caminho do Calvário. Porque o Cristo passou. O rei que a gente serve, ele foi coroado de espinhos. Ele teve as suas vestes rasgadas na frente de muita gente. Ele foi pregado numa cruz. Ele foi humilhado. E aí as dondocas religiosas querem só viver os louros da vitória? Não. Esse não é o Cristo que eu conheço. Eu lembrei, sabe do quê? De um cara das mídias sociais, do mundo digital, que tentou levantar da cadeira de roda. Você viu isso? Não. Não Tá vi. se candidatando a presidente aí, o cara. Juro pra você, a terceira via. Cara, no meio de uma... Eu acho que eu sei que... de uma palestra do... Tem sal, mar, tem sal, tem tudo no meio. Mas o cara tentou levantar uma senhora da cadeira de roda, tentou fazer um milagre no meio de uma mentoria. 5 mil, 10 mil pessoas, sei lá quanto. O que você achou disso? Eu não vi isso aí. Mas é uma imbecilidade gigantesca. Olha, eu não sabia se eu ficava mais envergonhado como pessoa, se eu ficava mais envergonhado como médico, ou se eu ficava mais envergonhado como um ser humano de fé. Porque a que ponto chegamos em imaginar que um cara, tudo bem que ele possa se achar próximo a Deus, que ele possa se achar entregando benfeitorias, pode ser que ele mude a vida de muita gente realmente, mas você expor uma pessoa, um cadeirante, a ficar de pé e falar ande na frente de 10 mil pessoas, eu falei, cara, é de uma imbecilidade que não tem tamanho. E o bicho fez isso. Eu assisti a isso, depois assista. Não, eu vou dar uma olhada antes de dormir que eu quero dar uma risada. Eu falei, olha, eu já vi pastor de um monte de lugar aí, levanta e vai e faça, mas isso daí eu falei, não tô acreditando. Aí a gente vai e observa que um dos grandes erros das religiões é enfrentar Deus. Pode ver. Eu determino que Deus faça isso na tua vida. E a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Então como é que você determina? Quem sou eu que vou determinar o que Deus pode ou não fazer? Cara, eu não tinha prestado atenção. Quem sou eu para determinar o que Deus deve ou não fazer? Eu juro que eu não tinha prestado atenção nisso, né? É tão corriqueiro. E é verdade, o cara dá ordem em Deus. E aí, igrejas que têm horário para Deus operar. Tal dia, tal horário, em tal endereço, Deus vai realizar um milagre. Eu não duvido, mas quando eu imponho alguma coisa para que Deus faça, eu tenho que parar de rezar o Pai Nosso. Que eu tenho que tomar um cuidado grande pra caceta também, né? Porque, pô, você tá falando... A nossa palavra tem poder, André. Uhum.
A nossa oração tem poder. Mas quando eu confio plenamente que Deus vai realizar. Sim. Eu vou ser sincero, vou falar o meu testemunho. Quantas vezes dentro do meu ministério sacerdotal, que vai para 4 anos, eu pensei em chutar o pau da barraca, pendurar a batina e ir para o mundão, ligar realmente o foda-se e ir para o mundão. Porque, modéstia à parte, Deus me deu vários dons, vários talentos e carisma. Eu posso crescer muito na música. Muito, muito mesmo. Eu sou um cara que Você já viu? já vi. Eu posso ter o privilégio de crescer na música. Eu tenho ao meu redor um ciclo de amizades na música. Frank Aguiar, Leonardo, o Marrone, Silverado, o Zé Neto, o Cristiano. Eu tenho amizade com todo esse pessoal. Uhum. Por que eu não quero? No mundo digital, pô, tem uma fala, tem uma entrega, Mundo digital. tem o dom da oratória. É. Mas por que eu não quero? Porque para mim não importa o carro que eu ando, a roupa que eu visto, a comida que eu como, o sapato que eu uso, para mim não importa nada. Para mim o que importa é que hoje eu possa tentar fazer a diferença na vida de alguém. E o meu primeiro ano de padre foi repleto de depressão, vontade de suicídio, fracasso. Imagina um padre recém-ordenado, primeira Semana Santa da vida dele, você celebra a missa para uma cachorra. Uma cadelinha. Que saía do posto de gasolina para vir para a missa. Escutava o sino da igreja quando batia, ela vinha para a missa. Que fracasso para um padre novo. E aí eu conversando com uma pessoa, essa pessoa me disse assim: as pessoas não têm que te conhecer pelos teus problemas, mas pelo teu trabalho. E foi essa pessoa que fez o mundo, depois de quase 4 anos, olhar para o meu ministério. Eu nunca tive salário de padre. Não tenho. E isso ele já me contou. Vivo somente da doação. 2 anos atrás. Vivo somente da doação. E a minha confiança em Deus é tão grande que Ele nunca deixou faltar nada. Então eu não preciso ter uma igreja imensa, eu não preciso ter uma basílica, eu não preciso ter pompas no altar, sendo que aquilo que Deus realmente precisa no meu ministério é o coração e a vida das pessoas. Só. Né? Se Deus vai dar a graça de um dia termos um templo, louvado seja Deus. Até lá, o coração das pessoas é a igreja. Né? Então o que falta hoje em muitos padres e pastores é justamente olhar para o mundo e para as pessoas, vendo nelas a presença de Deus. E não mais alguém que vai tirar do seu salário para sustentar um embatinado ou financiamento religioso. Eu falo isso, que a humanidade está caminhando para isso. Né? Eu quis desenvolver o Findcast, eu desenvolvi as mentorias, tudo embasado nisso, que a humanidade está caminhando para as pessoas não olharem para o próximo como seres humanos, sim como banco, como forma de alguma outra coisa. Ele não quer mais conversar com o Padre Fabrício porque é um cara bom, um amigo, uma pessoa que ele vai colher algum fruto espiritual, algum fruto intelectual com ele. Não, esse cara vai me trazer dinheiro, esse cara vai me trazer alguma prosperidade no meu negócio. É isso que ele quer. Sim. Se não tiver isso, próximo, vamos lá. André, você me conhece bem. Uhum. E hoje, graças a Deus, ali na cidade onde eu estou, Itapema, eu criei um network, né? Violento. Se eu chegar para 5 pessoas lá hoje, por exemplo, você, o Josué, mais uma turma, e dizer assim, ó, eu vou começar a construir a igreja. Você me ajuda? Porra. Cara, se eu pegar... Josué, tem R$1 milhão para me arrumar? Ele, cara, toma. Ganha. Por que eu não faço isso? Porque o José me apresentou um papel que ele sonhou a empresa dele. Uhum. E de tudo aquilo que hoje ele construiu, para mim aquele papel tem o mais valor. Sim.
Que ele colocou naquele papel tudo aquilo que ele sonhava. Que é o amor. É o amor. Eu tive conversando com ele... Quando ele tinha só um papel, era o amor pelo que ele queria. E hoje é o amor pelo que ele conseguiu. Concretizou, né? Então, é esse tipo de pessoa que eu quero do meu lado. Não para usufruir daquilo que você tem. Sim. Mas para poder aprender com aquilo que você foi, é e vai ser. Só isso. Vocês entenderam? Vocês compreenderam por que ele tinha que sentar neste lugar? Eu nem precisei pedir para ele dar uma mensagem para vocês ou falar alguma coisa para vocês, para que vocês entendessem a importância dele estar aqui e o que ele tem de mensagem. Esse é o maior dom dele, realmente. E eu acho que com essa tua fala, a gente encerra um programa sensacional, um programa que foi extremamente leve. A gente já está 1 hora aqui falando. Sério? Sério. É tão fantástico que é sério. E essa mensagem, eu acho que ela poderia entrar em todos os programas. Ficaria lindo se todo programa tivesse exatamente isso. Queira estar ao lado das pessoas que já conquistaram alguma coisa, não para usufruir do que elas conquistaram, mas para aprender com elas como você pode conquistar algo para que você possa usufruir. Exatamente. É aquilo que a gente conversou uma vez pessoalmente lá. Sabe o que foi o momento que eu mais me apaixonei por você? No momento em que você derramou as suas lágrimas. Sim. Na minha frente. Sim, e eu tava num estado de estresse, assim, por conta de pacientes e por conta desse entendimento do ser humano, que isso me machuca demais. Não me machuca hoje, não me machuca ontem, não vai me machucar amanhã. Acho que talvez a minha vida me machuque disso. Eu tava falando isso com a minha mãe hoje na hora do almoço, tipo... Onde está indo a humanidade? Para que caminho a humanidade está indo que ela deixou de enxergar o ser humano no outro ser humano? E a gente está caminhando para isso, e isso é terrível, porque isso aproxima ainda mais o mundo de ser robotizado realmente e da gente viver frio como robôs. Sim. Porque se nós, que somos humanos, que temos coração, sangue, que bombeia alguma coisa aqui, somos racionais, estamos perdendo isso pelo outro, quiçá o robô não vai estar nem aí mesmo. É aí que não... Fica sem sentimento nenhum. Então as pessoas precisam aprender a fazer uma coisa, parar de se vitimizar. A primeira coisa. Sartre já dizia, um grande filósofo, não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Tem muita gente que fica lá... Ai, eu vou ficar o resto da minha vida aqui, ó, vivendo essa vidinha, né? Posso falar o que eu tô sentindo no coração? Pode. Ah, vá pra puta que pariu. Te levanta da porra dessa cama e vai vencer, criatura. É isso. Para de se vitimizar. É isso. Esse é o segredo do sucesso. O resto, foda-se. E agora, pra finalizar, que a gente vai encerrando e ela vai sumindo assim, ó. Uma boate azul. Vai. Eu tava com isso aqui na minha mão pensando que ia transformar em vinho, mas eu não... não deu certo. Vai. Só o refrãozinho assim, ó. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Ô, saudade da catequese. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer. Vamos ficando por aqui. Se era o André, a flor da noite da boate azul. Valeu, galera! Beijo no coração! Faz um pix!